Olá, muito bom dia. Prazer imenso estar aqui com vocês na manhã desta segunda-feira, dia 2 de outubro. Meu nome é Vanessa Martina Silva, sou editora da revista Diálogos do Sul e hoje eu vou mediar esta conversa muito importante que teremos com a nossa ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Primeiramente, eu quero agradecer muito à ministra que aceitou o nosso convite de participar dessa sabatina aqui com a Mídia Independente. Quero agradecer também o convite do Centro de Estudos da Mídia Independente Barão de Tararé para que eu fizesse a mediação dessa conversa e também parabenizar o Barão por essa iniciativa. Hoje nós temos aqui nossa nona ministra, né? Então é a nona pessoa do governo Lula que nos concede aqui uma entrevista e que se permite participar dessas sabatinas que estão sendo realizadas pelo Barão com os ministros do governo Lula. Bom, então, como eu disse, né, aqui no centro da nossa conversa hoje está a nossa ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que vai conversar conosco sobre as políticas que já estão sendo implementadas e as que ainda falta implementar, né? Já temos aí 10 meses de governo Lula. A nossa ministra tem uma ampla atuação na defesa dos direitos das mulheres e no combate à violência de gênero. Aparecida Gonçalves é consultora em políticas públicas e coordenou a fundação da Central dos Movimentos Populares do Brasil. Em mais de 40 anos de ativismo, foi uma das protagonistas da elaboração do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e do programa Mulher Viver Sem Violência, que tem como carro-chefe a Casa da Mulher Brasileira. Cida também foi assessora da coordenadoria à mulher da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Trabalho do Mato Grosso do Sul. E, durante os primeiros mandatos de Lula e na gestão da ex-presidenta Dilma Rousseff, foi secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, além de ter atuado também na construção da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio. Bom, um currículo maravilhoso, temos aqui diante de nós, seguramente uma das maiores especialistas no tema. Seja muito bem-vinda, ministra, uma honra enorme tê-la aqui conosco. Bom dia, Vanessa, Barão, a todos os ouvintes, né, pessoas que assistem Barão de Tararé, agradecer esse momento, essa oportunidade de estar aqui, batendo um papo, conversando sobre o que é que o governo está fazendo, o que está pensando e o que nós temos de proposta para o futuro. Muito bem, então vamos chamar aqui nosso primeiro bloco de entrevistadoras, que teremos Lourdes Nassif, do Jornal GGN, Ana Lenovski, do canal Meteoro Brasil, Daiane Santos, da TV 247, e Yara Vidal, da revista Fórum. Daiane. Bom. Aqui o time completo, essas mulheres maravilhosas. Bom, vamos começar então com a Lourdes Nassif, do Jornal GGN. A palavra é sua, Lourdes, fique à vontade. Obrigada, bom dia, ministra, obrigada pela oportunidade de conversar aqui, uma delícia poder estar numa bancada feminina para conversar com a ministra das Mulheres. Ministra, a minha questão é simples de fazer, mas deve ser muito complicada de encarar. Como fazer política para as mulheres? Como criar mecanismos de defesa para as mulheres com um Congresso tão retrógrado como esse que nós temos? Como pode dar um passo adiante depois de 4 anos de retrocesso nos direitos das mulheres? É possível? A gente consegue isso? Lourdes, eu acho que... Bom dia, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acredito que sim, né? Nós estamos aqui já com a 13ª lei aprovada no Congresso, né? Depende de muita articulação, muita negociação. Agora, tem coisas que nós vamos conseguir aprovar e tem coisas que nós não vamos conseguir aprovar no Congresso, né? Nós temos que ter a maturidade e a responsabilidade como governo de cuidar para que possa avançar a questão dos direitos da mulher e a gente não perca mais, né? Eu acho que essa, para mim, tem sido uma grande preocupação
em todas as propostas que nós temos feito de legislação, de negociação com o Congresso, mas também na questão da garantia de direitos das mulheres. Nós tivemos muito retrocesso nesses últimos 6 anos, né? Acho que nesses 4 anos do último governo foi mais duro, mas os 2 anos do Michel Temer também nos fez perder muito direito, né? Foi ali que se tirou, acabou com o Ministério das Mulheres, jogou para o Ministério da Justiça, depois colocou no Ministério, foi para a presidência, depois foi para o Ministério da Família e Igualdade. Então, assim, terminou ali perdendo muito recurso, perdendo poder e perdendo a maioria das coisas que já estavam sendo feitas, e depois o governo anterior só fez acabar com tudo. Com relação às negociações que a gente, com o Congresso, a discussão é passo a passo, sabe, Lourdes? Cada projeto, cada lei, cada coisa, nós vamos negociar o que for possível, o que não for, nós vamos parar, né? Porque a ordem do presidente Lula, desde que ele se elegeu, é nenhum direito a menos para as mulheres, né? É a gente avançar cada vez mais, feminicídio zero, é a lei da igualdade salarial que nós aprovamos, que foi muito difícil, não foi fácil, Lourdes, né? Discutir, negociar a lei da igualdade salarial. Então, nós estamos aí construindo um processo de avanço dentro da conjuntura e das possibilidades. Agora, a gente conta com o apoio do movimento de mulheres, que é fundamental, né? Então, acho que isso é uma das coisas que pode nos ajudar a avançar. Muito obrigada, ministra. Quero dizer para todos que nos acompanham aqui também, para mandarem seus comentários, para curtirem e compartilharem essa entrevista, que assim, somente assim, a gente consegue chegar a um público mais amplo. Bom, nós teremos também essa entrevista, além dos canais que eu citei, né, que está sendo transmitida aqui no canal da TV Barão de Tararé, na TVT, Diálogos do Sul, TV GGN e na revista Fórum. Teremos também a retransmissão da TV 247. Vou chamar agora a querida Ana Lenovski, do canal Meteoro Brasil, para fazer aqui sua pergunta. Bom dia a todas. Obrigada pelo convite, bom dia, ministra, e obrigada por aceitar também vir falar com a gente. Ministra, tem um textinho, vamos lá, tentar não demorar muito. No mês de setembro, agora, foi aprovada a Lei 14.674, que prevê a concessão de auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica. Esse é um grande passo e uma demonstração de que o governo está buscando garantir os direitos humanos de mulheres e crianças no país. No entanto, ainda há um percurso enorme pela frente, porque de nada adianta oferecer o auxílio a vítimas de violência se quando uma mulher ou uma criança relatam abuso e violência, são descredibilizadas, atacadas, silenciadas pelas instituições que deveriam protegê-las. Recentemente, uma série de reportagens do Intercept Brasil revelou que o sistema judiciário vem sendo usado para revitimizar mulheres e crianças que denunciam abuso sexual, com base na lei da alienação parental. A justiça tem silenciado mulheres que procuram proteção de crianças contra abuso, acusando-as de alienadoras. A série de reportagens mostra que há todo um sistema que envolve membros do judiciário, peritos e serviços de assistência social, em especial nos estados do Paraná e de Santa Catarina, um sistema, né, que lucra com laudos e decisões que põem em risco os direitos humanos das crianças e das mulheres. Vários órgãos competentes da ONU até o Ministério dos Direitos Humanos já se pronunciaram a favor da revogação da lei. A minha pergunta é: como o Ministério das Mulheres está olhando para essa situação? Não apenas no sentido de um posicionamento a respeito da revogação da lei, mas também no sentido de analisar e compreender como os sistemas judiciário, policial, de assistência social estão recebendo as vítimas de violência e de abuso sexual. Há algum estudo em curso sobre essas atuações? Que tipo de ação ou apoio o Ministério tem oferecido ou poderá vir a oferecer? Primeiro, bom dia, né? Eu queria dizer primeiro que nós somos a favor da revogação da lei de alienação parental, tá? Nós estamos, a questão é o que nós precisamos estudar e pensar. A gente vai simplesmente revogar, porque não é só revogar. O que você vai colocar no lugar? Como você vai colocar?
Por um outro lado, tem uma outra negociação e uma outra discussão que eu tenho feito, que é a Lei Maria da Penha prevê os juizados híbridos de atendimento para as mulheres, que atender as mulheres e dar conta de todo o processo da família. Se isso estivesse acontecendo, nós não teríamos o problema da alienação parental, como está acontecendo. Então, assim, nós precisamos analisar todos os processos e a conjuntura para ver quais são as saídas e o que é que nós vamos propor que, de fato, dê conta da realidade do Brasil. Porque o Intercept tem razão, né? Os dados, as informações que vêm é muito alto. Os dados que o Anuário de Segurança Pública trouxe nos assusta com relação ao aumento de violência sexual contra crianças de 0 a 15 anos. É um aumento muito grande, e são 10% de aumento para criança de 0 a 4 anos. Isso é estarrecedor num país como o Brasil. Né? E nós sabemos quem são os agressores, nós sabemos quem são os violadores. Então, isso é uma coisa. A outra é que nós precisamos ter no Brasil uma cultura que também de não silenciamento diante dos fatos. O fato de que o sistema de segurança pública, de justiça, não protege, né, é um desafio, porque, geralmente, a palavra da mulher nunca conta, a palavra da criança também nunca conta, o que conta é a palavra do violador. E, portanto, e como esses fatos, tanto a violência doméstica quanto a violência sexual, o abuso, na verdade, sexual dentro de casa, ele acontece sem testemunha. Nós precisamos ter esse outro desafio, que é o desafio de que a única palavra que conta nesses casos é da mulher e da criança. Né? Então, nós estamos, para isso, pensando em capacitações, nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva de que nós precisamos discutir. Eu vou para o FONAVID, né, que é o Fórum dos Juízes de Violência contra as Mulheres. Eu os recebi aqui já 2 vezes para que a gente possa discutir, negociar, trabalhar a questão do juizado híbrido, que para nós, do Ministério das Mulheres, isso é uma prioridade, Ana, porque isso é fundamental, né? E é importante dizer que, além de não ter juizados, os juizados híbridos, porque só tem em Mato Grosso, nós ainda temos um problema que nós temos só 136, né, juizados especializados de violência contra as mulheres e várias, num país com 5.000 e poucos municípios, quase 5.600. Então, nós temos aí um desafio que é fazer com que, de fato, nós tenhamos serviços para o atendimento às mulheres e às meninas, né? Aí seja as delegacias especializadas, seja o juizado, nós temos serviços especializados em menos de 10% dos municípios. Esse é o nosso desafio, é garantir que nós tenhamos mais serviços. Por isso, nós estamos ampliando o número de casas da mulher brasileira nas capitais e no interior, nós estamos ampliando com construção de centro de atendimento nos municípios onde não é possível, nós estamos discutindo a questão da implantação das delegacias 24 horas, que é uma urgência nacional, e nós temos discutido a questão das salas lilás. Hoje não é possível implantar com urgência a delegacia de mulheres que tem uma sala lilás com mulheres atendendo, preparadas e qualificadas para atender as mulheres. Nós precisamos fazer com que a rede chegue em todos os municípios, para que nós possamos dar conta do que, de fato, está acontecendo no país. Excelente, ministra. Muito obrigada pela tão pontual resposta, tão bem colocada. Bom, convido agora, então, a querida Daiane dos Santos, da TV 247, para trazer sua pergunta aqui à ministra. Obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou com mulheres aqui que eu sou fã. Ministra, também agradeço a sua gentileza em nos atender. Eu queria entrar num assunto que polemizou bastante nos últimos meses, por conta da escolha da vaga ao Supremo Tribunal Federal. Né? O movimento negro, particularmente, defendeu a indicação de uma mulher negra para a vaga. Eu queria ouvi-la sobre esse debate, porque chegou um momento que esse debate parecia uma polêmica, quando, na verdade, era um debate que precisa ser exercido dentro da nossa sociedade. A senhora mesmo esteve na ONU e falou sobre a questão da paridade, né, que ela é fundamental, a senhora apontou isso na Assembleia da ONU,
como um ponto importante para as democracias. E também, nessas atividades que a senhora tem feito, a senhora também tem falado da importância da mulher em cargos de decisão, né? O Supremo Tribunal Federal tem um peso importante nisso tudo. Eu queria ouvi-la, como é que a senhora viu esse debate? A senhora considera que a ação dos movimentos pedindo uma indicação de uma mulher pressiona de um modo negativo o governo Lula? Como é que a senhora vê esse debate? Bom dia, Daiane, um prazer falar contigo. Eu acho que a questão do debate e a pressão do movimento, o movimento tem que fazer isso. O próprio presidente Lula pede, né? Olha, vocês vêm, reivindicam, criticam, falem. Eu acho que esse é o papel do movimento, Daiane. O movimento está correto de colocar posição, de dizer o que quer, o que pensa. E, na verdade, nós precisamos que os movimentos façam isso enquanto governo para que nós também possamos avançar. Né? É importante que tenha essa mobilização. Então, primeiro, eu acho positivo, né? A mobilização, as articulações, teve as mulheres negras, teve várias outras mulheres que se mobilizaram, né? Que estão efetivamente pleiteando, colocando a pauta em debate, porque mesmo que o presidente não defina por uma mulher e uma mulher negra, o debate veio para a rua. Né? E vai se colocar isso como uma necessidade para o próximo STF, para o STJ, para os TRFs, a discussão da paridade no judiciário já está posta, né? Passou em uma parcela semana passada, por força das próprias juízas, da mobilização do próprio pessoal do direito, né? Então, assim, eu acredito que nós precisamos, de fato, avançar. Por quê? Porque nós temos hoje poucas mulheres em lugares de poder, e mulheres negras menos ainda, né? Então, nós estamos com 17% de mulheres no Congresso Nacional, nós temos 1.000 municípios que não tem uma vereadora sequer, portanto, nós temos o desafio do ano que vem de eleger mulheres em todos os municípios, nós precisamos nos colocar esse desafio. Nós estamos enfrentando agora a violência política de gênero, que pega vereadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, senadoras, as prefeitas, né? As grandes lideranças, jornalistas, influencers, que é exatamente para fazer com que as mulheres saiam dos lugares de poder e dos espaços de fala. Então, ter o movimento resistindo e dizendo que tem que ter mulheres nesses espaços, no STF, no STJ, no TRF4 e nos lugares de poder, para nós é importante. E eu tenho defendido, Daiane, que nós precisamos, de fato, assumir a discussão da paridade, a discussão nas eleições municipais e nas eleições para deputadas e senadoras, nós precisamos discutir cadeira. Né? Se eles querem perdoar os partidos por causa da questão dos 30% de dívida, nós precisamos querer 30% de cadeiras, nós não queremos mais cota, nós precisamos estar nos lugares de poder, nós precisamos ter que falar, nós precisamos ser vistas. Eu sempre digo que para ter visibilidade, para se eleger, nós precisamos ser vistas, nós precisamos falar, e as mulheres precisam ouvir as nossas vozes. Não importa onde nós estejamos, se tocando no jornal, se escrevendo um artigo, se fazendo programa no YouTube, se como ministra, se como deputada, se como vereadora, ou simplesmente como líderes de movimentos. É importante que nós possamos ter voz, que nós possamos falar, que as mulheres possam se enxergar nessas mulheres que estão nesse lugar, para acreditar que elas também podem chegar nesse lugar. Muito obrigada, ministra. Bom, e agora convido a Yara Vidal, da revista Fórum, para trazer suas questões à nossa ministra. Bom dia, ministra. Bom dia, colegas aqui de bancada. Muito prazer em estar aqui com essa turma feminina. Bom dia, comunidade que está aqui nos assistindo. Ministra, agora, nesse começo, a senhora fez quase uma prestação de contas do que foi feito até aqui, né? A senhora pegou uma pasta devastada, terra arrasada, reconstruiu muitas coisas. No entanto, a gente ainda tem um passivo muito grande. Por exemplo, a gente começou o governo Lula com 11 mulheres, hoje nós temos 9.
temos a perspectiva de perder uma cadeira no Supremo. E, na semana passada, foi divulgado um documento que se chama Relatório Luz, que ele faz um raio-x sobre a implementação da Agenda 2030 no Brasil. O ODS 5, que trata da equidade de gênero, com as 9 metas, 7 delas sofreram retrocesso e 2 são insuficientes. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco para frente, para o futuro. O que a gente pode fazer dentro da pasta, evidentemente, do Executivo, para mitigar esses desafios, para tentar superar esses desafios pela equidade de gênero no Brasil? Obrigada. Obrigada, Yara. Eu acho que é muito importante dizer que a gente tem, de fato, um passivo muito grande, né? Eu acho que esses dados que eu trouxe já são os dados da realidade, né? Você tem razão. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos primeiro discutir, nós temos um grupo de trabalho para discutir a questão da violência política de gênero. E nós queremos, em novembro, já estar lançando o Plano Nacional, né, para a questão da política e do empoderamento das mulheres. Nós queremos traçar metas para eleição, para formação de liderança. A própria ONU lançou um programa, e eu estava lá presente, que é o Cidades Lideradas por Mulheres. Estávamos eu e o ministro Jader, então nós temos aí o desafio de tratar esse processo das cidades, e aí as cidades não é só as mulheres prefeitas, mas são também as mulheres lideranças das cidades, que estão nas comunidades, que estão na associação de moradores, nos clubes de mães, para que elas possam ter visibilidade. Então, nós estamos fazendo um mapa dos movimentos das mulheres, onde é que elas estão, de que forma que elas estão atuando, para que nós possamos ter uma política de incentivo para que essas mulheres possam continuar nos espaços, seja de mobilização, de articulação ou de luta. E o incentivo, ele é político, ele é financeiro, né? Ele é de garantia para que as mulheres possam ter esses espaços. O segundo é fortalecer as secretarias de política para as mulheres dos estados, porque, Yara, a gente tem um grande problema, né? Eu sempre falo para o presidente Lula, ele fala: Cida, qual é o maior problema seu? O meu é um único. Nós temos 300 secretarias de política para as mulheres dos municípios. São 300. Então, eu sempre falo, o ministro da Educação, quando ele pensa para a política nacional, ele chama os secretários estaduais e os secretários municipais, em 30 dias ele consegue executar. Eu não consigo fazer isso porque eu não tenho capilaridade na ponta. Os prefeitos não têm secretarias. Quando fazem secretarias, fazem sem poder dentro de uma outra secretaria, que as mulheres não conseguem sequer vir para Brasília. Então, nós precisamos empoderar e criar esses espaços para que nós possamos, então, fazer uma política nacional. Quando sair de Brasília, sai com capilaridade para todos os municípios e para todos os lugares. Então, isso também é uma prioridade, porque isso é importante, porque, independente de governo, essas instâncias têm que continuar para pensar a política para as mulheres na localidade, na cidade que onde vivem as mulheres, e nos estados que têm a responsabilidade da segurança pública e da justiça. Então, esse é o segundo desafio. O terceiro é enfrentar a violência contra as mulheres. Nós não podemos passar despercebido do que tem acontecido. O aumento do feminicídio, né, o aumento da violência sexual. Para o feminicídio, nós fechamos o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que a gente tem 3 olhares, né? O primeiro é o da prevenção, e aqui nós não estamos falando da prevenção só de campanha, de sensibilização nas escolas. Nós precisamos ter ações mais firmes, não é dura no aumento de pena, mas firmes com relação à questão da vida das mulheres. Então, se ela diz que ela está correndo risco de vida, na segurança pública e na justiça, tem um questionário, né, que vê o risco de vida dessas mulheres, se identificou o risco, tem que colocar a tornozeleira eletrônica. Simplesmente tal do botão do pânico não funciona, porque a hora que a mulher aperta, o agressor já está perto, não tem como a polícia chegar antes. Então, a tornozeleira eletrônica é a polícia que tem que cuidar para ver se o agressor está chegando perto, se não está, né? A distância, onde é que está, para que nós possamos evitar os feminicídios. Então, acho que isso é um elemento, uma discussão que nós estamos fazendo com o Ministério da Justiça e também com os juízes
com os tribunais de justiça, para que nós possamos ver qual a melhor forma, o melhor método de trabalhar a questão do risco de vida das mulheres. Nós também queremos trabalhar dentro da perspectiva, no Pacto de enfrentamento ao feminicídio. Nós queremos que em todos os estados seja implantado, né, as diretrizes para investigação e punição dos crimes de feminicídio, que foi pensado pela ONU em 2015 e traduzido no Brasil, que ainda não foi implementado. Só tem 3 estados no país que fazem isso. Nós precisamos de julgamentos céleres, responsáveis, nós precisamos de inquéritos sérios, nós precisamos ter, efetivamente, respostas rápidas, para que nós possamos dar conta, efetivamente, de diminuir o feminicídio no país. E a outra coisa é discutir o ódio contra as mulheres. Nós não podemos discutir quebrado cada item, né? Nós temos um aumento da violência sexual, nós temos um aumento da violência do cárcere privado das mulheres, as mulheres têm ficado em cárcere, nós temos um aumento da violência física, da violência psicológica, mas mais do que o aumento, nós temos o aumento da crueldade nesses últimos anos. Se vocês forem ver os estudos, estudar os dados, as mulheres, eles estão matando os filhos antes para torturar as mulheres e matam as mulheres depois. Quando não deixa a mulher viva, como deixou no Rio de Janeiro, para depois ligar e dizer sua filha implorou para não morrer. Então, assim, efetivamente, essas questões são questões que a sociedade precisa enfrentar. Isso foi um processo que foi deixado, foi uma herança que nós herdamos, o ódio no país, foi uma herança que nós precisamos desfazer, porque isso tem consequência dentro de casa. O armamento tem consequência dentro de casa, o ódio tem consequência dentro de casa, e isso termina sobrando para as mulheres efetivamente. Então, nós precisamos, a marcha contra a misoginia, que nós estamos propondo aqui, não só o governo, mas toda a sociedade, que empresas, nós já estamos com mais de 150 empresas que vão aderir à marcha, que vão nos ajudar a combater esse ódio contra as mulheres no país. Portanto, a marcha contra a misoginia, ela começa agora, dia 25 de outubro, que nós vamos lançar, mas ela vai ser permanente para que nós possamos, de fato, fazer com que a sociedade diga não à violência. Você não pode ter uma mulher sendo encoxada no ônibus e as pessoas fazendo de conta que não viram e não ter uma reação. Nós não podemos ter ainda vizinhos que escutam o grito de uma mulher e não façam nada. Nós precisamos fazer com que a sociedade reaja. Nós precisamos fazer com que seja dito que isso não pode, não dá, isso é crime, violência contra as mulheres é crime. Então, nós vamos estar lançando a marcha contra a misoginia. E, por fim, nós temos a questão da lei da igualdade salarial. Nós temos que implementar a lei da igualdade salarial. Ela tem vários diferenciais importantes, né, que é a questão da regulamentação, né, da lei da transparência. As empresas têm que apresentar como é a questão do nível, da entrada do nível dos salários, nós vamos ter fiscalização, precisa ter um plano, as empresas precisam ter um plano para a equidade dentro das suas áreas de trabalho. Então, nós estamos fazendo esse debate num grupo de trabalho, nós já temos várias oitivas, nós estamos junto com a implementação da Lei da Igualdade. Nós queremos aprovar, né, a Convenção 190 no Congresso, que está lá, que a gente mandou junto com a Lei da Igualdade, que trata da questão do assédio no mundo do trabalho, né, seja o assédio sexual, o assédio moral, e tem a Lei 156, que trata da questão dos cuidados, porque com a discussão da igualdade, nós precisamos também discutir o cuidado. Não dá para a mulher ter acessão no mercado de trabalho se ela tem que voltar às 5 horas para pegar a criança na creche, né? Se ela precisa ainda cuidar do idoso, ela precisa cuidar do doente. Então, nós precisamos fazer um debate sobre a política pública de cuidado, lavanderias comunitárias, nós precisamos trabalhar a questão de restaurantes comunitários que funcionem até a noite, sábado, domingo e feriado, para tirar a mulher da carga do cuidado, mas também discutir com a sociedade a questão da responsabilização dos homens com os serviços dentro de casa. Nós precisamos dar esse passo no Brasil. Sem isso, nós não vamos conseguir chegar na igualdade nem na equidade. Excelente, ministra. Muito obrigada. Agradeço aqui as colegas que participaram deste primeiro bloco e quero pedir novamente para as pessoas que nos acompanham que
curtam este vídeo, que compartilhem para que a gente chegue, para que essa entrevista, para que essa discussão chegue a mais gente. Quero destacar também, novamente, que essa entrevista é a 9ª que é realizada pelo Centro de Estudos da Mídia Independente Barão de Tararé, com ministros do governo Lula. Importa muito dizer também que, para que esse tipo de atividade aconteça, é fundamental o apoio de quem nos assiste, de quem gosta do trabalho do Barão de Tararé. Por isso, aqui embaixo está passando a chave Pix. As pessoas podem fazer uma contribuição, uma doação de qualquer valor, e a chave, né, do Pix é contato@barãodetararé.org.br. Então, toda contribuição, toda ação de vocês é muito bem-vinda, porque é só assim que a gente consegue, né, furar as tais bolhas das redes sociais. Então, eu vou chamar aqui nosso segundo bloco de entrevistadoras e teremos... Tchau, gente, muito obrigada, até a próxima. Bom, aqui agora nós teremos a Gihanna Rodrigues, da TVT, a Maria Fernanda Passos, a Mafê, que era aqui super esperada aqui no chat, o pessoal perguntando dela, que é do Diário do Centro do Mundo, e a Gisele Alexandre, do Espaço do Povo. Sejam muito bem-vindas aqui a esta conversa, né, esta roda com a nossa ministra Cida Gonçalves. E sem delongas, para começar esse novo bloco, Gihanna Rodrigues, por favor, suas questões. Obrigada, inicialmente, aí, em nome da TVT, né, pelo convite do Barão e também a ministra aqui por nos receber. Ministra, eu quero saber, você falou um pouquinho agora, né, da Lei da Igualdade Salarial e do grupo interministerial que tem discutido essa questão, né? E eu queria voltar a tocar no assunto, porque a questão da renda, né, a questão do trabalho, da renda, é uma questão ali base para uma série de outras violências que acabam, né, sendo cometidas. Então, assim, como que está dentro do GTI, né, a discussão sobre como implementar não só o salário igual para quem está ali na mesma função, mas aquele salário que pouco se fala sobre isso para quem exerce função de mesmo valor, mas que não tem salário igual. E a gente sabe que esse é um cálculo mais difícil ainda de ser implementado nas empresas, né? E, para além disso, as mulheres, como está a discussão da renda para as mulheres que não estão no mercado de trabalho formal, né? Porque a gente sabe que o que foi feito aqui no país com o trabalho atingiu em grande parte as mulheres, né? Que são trabalhadoras informais. Então, se a gente discute por a importância, né, de ter aí uma igualdade salarial para as mulheres no mercado formal, né? Como fica a questão da renda aí para as mulheres no trabalho informal? Obrigada. Obrigada, Gihanna. Na verdade, no grupo de trabalho, são 2 grupos de trabalhos paralelos que a gente está fazendo. Um que está discutindo a implementação, né, e a regulamentação da Lei da Igualdade Salarial, e um outro que está fazendo a discussão sobre a política de cuidados, exatamente porque uma coisa não pode ser descolada da outra, né? Nós entendemos que para você ter igualdade, você precisa ter uma discussão, revisitar a questão da política de cuidado. Na lei, no GT da igualdade de trabalho, nós estamos agora na fase de estar ouvindo os trabalhadores, as empresas, qual é a realidade, os parâmetros. O Ministério do Trabalho já tem várias informações que já são prestadas em outros processos, que não é o da igualdade salarial, que nós vamos estar usando, né, trazendo para a questão da lei, para o relatório de transparência, vendo, de fato, os processos, onde que estão, a forma com que estão, para que nós possamos aí definir a questão das multas, né, a questão do plano de trabalho, qual é a exigência, como que é o plano de trabalho, a questão da qualificação, se precisa, se a empresa não tem, né, avalia que não tem profissionais com capacidade técnica, então vai ter processo de capacitação, vai ter condições de dar
condições para que as mulheres cheguem ao mesmo patamar salarial, né? Então, são elementos que são fundamentais, que não é só você fiscalizar a entrada e o salário, os detalhes disso para que a lei não seja burlada, né? Porque senão vai dizer assim, mas elas não têm capacidade técnica para esse serviço, então elas nem entram, ou se entra com salário menor. Não, não é essa a questão, nós precisamos ter a responsabilidade sobre cada item e cada processo. Então, isso é uma das discussões que o GT está fazendo, o GTI está fazendo. E na discussão dos cuidados, a questão das políticas públicas, que eu já falei no bloco anterior, né? Nós estamos pensando, né? A gente já tem a questão da creche, que o ministro Camilo já está implantando, a questão da escola integral, mas na nossa avaliação, só isso não dá conta, né? A creche, você tem horário para a criança sair, a escola integral também, e creche e escola integral é direito da criança, ela ajuda a mãe a ir para o mercado de trabalho, né? Ela contribui, mas não é o direito, é o único direito para a mãe e para o mundo do trabalho. Então, essa é a primeira questão que precisa ser muito bem definida, senão a gente acha que com creche resolveu todo o problema da igualdade salarial e das diferenças. Não, não resolveu, né? Nós temos outros elementos que precisam ser trabalhados. Então, isso é um debate a ser feito. Com relação às outras mulheres que não estão no mercado de trabalho, e, de fato, nós temos aí 33 milhões de pessoas passando fome, e desses 33 milhões, 80%, 90% são mulheres, e a maioria negra e mães solos. Essa é a realidade que nós temos efetivamente. Então, o nosso desafio é como incluir essas mulheres ou no mundo do trabalho, ou no mundo do trabalho, ou no mercado de trabalho. O mundo de trabalho é se ela quiser ser empreendedora, se ela quiser, né? E aí, considerando principalmente as trabalhadoras rurais, né? Porque nós precisamos colocar as trabalhadoras rurais, as quilombolas e as indígenas, elas têm as suas formas de produção, as suas formas de organização, que necessariamente não é no mercado de trabalho, né? Então, trabalhando nessa perspectiva, nós estamos fortalecendo a proposta do ministro Wellington Dias, troca um Bolsa Família por um trabalho, né, para que a gente possa incluir, achamos que tem que avançar em alguns itens, mas é um primeiro passo, né, já de engajamento das próprias empresas para treinar, qualificar as mulheres que estão na exclusão para o mercado de trabalho, né? Afora isso, nós temos feito uma parceria, tanto com o SESC quanto com o SESI, para que nós possamos ter um trabalho de qualificação. E aí, a qualificação que eu estou falando, Giana, não é a qualificação de preparar a mulher para ser costureira, manicure, cabeleireira. Nós precisamos dar uma parada com isso, porque isso não gera renda, né? Nós precisamos ver, no município, no estado, o que é que gera renda, o que é que está ali em processos. Eu estou discutindo com o governador do estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, porque ali tem a bioceânica que vai passar em Porto Murtinho. Tá, governador, como é que você vai incluir as mulheres? E tem que qualificá-las desde agora, a partir da referência do mercado, quando a rota bioceânica começar a funcionar, né? Então, você tem que ter um planejamento daquilo que são as grandes obras, os grandes resultados, e de que forma nós vamos incluir essas mulheres nesse processo, né? Que estão fora do mercado, que estão ali sendo... vivendo de bico, como se chama, né? Fazendo uma coxinha, fazendo uma coisa. Então, é incluí-las no mundo do trabalho, seja ele qual for, ou a forma que for. Porque se elas quiserem abrir um restaurante, nós vamos incentivar para que tenha um restaurante na rota bioceânica, onde quer que seja. Mas nessa perspectiva que nós estamos trabalhando o processo da inclusão das mulheres. E eu sempre digo, Giana, que o desafio que o Ministério tem, e eu sei que nós não vamos dar conta, mas nós temos um desafio muito grande, que nós temos as mulheres na situação de exclusão, nós temos outras mulheres, e nós temos que colocá-la dentro da questão da luta pela igualdade. Aí nós temos que fazer a luta pela igualdade, que não é só a igualdade salarial, e depois nós temos ainda que fazer uma luta para chegar na equidade. Então, nós temos que sair de um ciclo muito grande, que é o que você chama, né,
que a gente chama de que nós estamos numa defasagem, nós temos que correr muito, né, para que possamos dar conta de pelo menos 10% do que é necessário para fazer com que as mulheres estejam em outro lugar quando terminar esse governo do presidente Lula. Muito bom, ministra, muito obrigada. Agora, convido aqui a colega Maria Fernanda Passos, a Mafê, do Diário do Centro do Mundo, para trazer suas reflexões e questionamentos. Muito obrigada, Vanessa. Muito bom dia às minhas colegas aqui de bancada e também à ministra Cida. Muito obrigada por estar aqui conosco respondendo as nossas dúvidas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse Plano Nacional de Cuidados. Eu vi que ele foi lançada a ideia no dia 8 de março. Eu quero saber se já foi efetivado esse plano, porque a gente fala muito das mulheres retornarem ao mercado de trabalho, mas também há uma questão inversa. Muitas mulheres gostariam de se dedicar à maternidade, acompanhar os filhos na primeira infância, e a gente sabe o quanto isso impacta no futuro dessas crianças, a presença não só da mãe, mas de uma família, né, nessa primeira fase da infância. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais nesse Plano Nacional de Cuidados, se há uma previsão, por exemplo, de uma subvenção ou um salário, né, para essas mulheres que se dedicam somente aos cuidados. E segundo, já aproveitando aqui, já tentando fazer duas perguntas que se relacionam, o STF já começou a discutir a questão do aborto, né? Da regulamentação, da legalização do aborto. Quais são as ações que o Ministério está prevendo para tratar desse tema, no sentido de conscientizar a sociedade, até porque isso não é um consenso nem no campo da esquerda ainda, a questão da regulamentação e da legalização do aborto, e também qual é a ação direcionada aos homens nesse debate, né? Porque a gente tem um país, eu estava lendo agora, que saiu os últimos dados, de que aumentou o número de registros de crianças sem pai no Brasil, já são 100 mil crianças que não têm o pai, o nome do pai no registro, né? Fora os pais que estão somente no registro, que são ausentes, inclusive os homens que não exercem a paternidade, até mesmo estando casado com as mães das crianças, né? Há um diálogo, há uma política que dialogue diretamente com os homens para fazer com que eles se conscientizem também do seu papel na criação das crianças? Muito obrigada, Maria Fernanda. Na verdade, assim, na política de cuidados, o que é que nós estamos discutindo? Nós temos um grupo de trabalho que é coordenado pelo MDS, pelo Ministério das Mulheres, porque ele precisa tratar de todos os cuidados, da criança, do adolescente, do idoso, né, da pessoa deficiente. Então, nós precisamos tratar, enquanto governo, de todos esses processos. A nossa função é garantir que as mulheres não saiam mais como as grandes cuidadoras e pronto, resolveu o problema da nação, né? Uma coisa é se a mulher toma decisão, outra coisa é se não tem outra saída e ela é obrigada a ter que ficar fazendo isso. Então, são duas coisas que nós precisamos pensar. Então, o governo tem que dar respostas para as duas opções da mulher, né? Se ela quiser ir para o mercado de trabalho, ela ter onde deixar a criança, ter quem cuida, ter espaços para quem cuida do doente, como cuida, ou ter isso já em divisão do trabalho com a família, com o marido e tudo mais. Então, nós precisamos trabalhar isso, essa perspectiva. Assim como nós estamos trabalhando como fazer com as crianças e com os idosos, né? A grande tendência é, de fato, dizer, vamos pagar uma subvenção para que as mulheres façam isso. Né? A grande tendência pode ser isso, mas não tem recurso, e não é essa grande saída que nós queremos, única saída, porque, de novo, nós continuamos responsabilizando as mulheres pelo trabalho do cuidado. Nós precisamos dizer que pode ser a mulher ou pode ser o homem. Qual é a grande questão de ser a mulher? Por que tem que ser a mulher a ficar dentro de casa cuidando? Por que não pode ser o homem? Por que não pode ser outra pessoa? Então, são questões que estão sendo debatidas, que estão sendo enfrentadas e que são super importantes. Eu não acredito que a questão da subvenção seja o item mais forte do GT nesse momento. Ele ainda tem mais uns 3, 4 meses de trabalho, mas nesse momento, a grande discussão, nós estamos ouvindo as experiências
do que tem o México no trabalho de cuidados, do que tem a Argentina, do que outros países têm, o que funcionou, os mapas, ver como é que a gente vai montar os mapas do cuidado, o que tem no Brasil que trabalha com a questão de cuidado, que nos ajude a, de fato, pensar uma estratégia nacional, porque uma coisa é pensar um cuidado para São Paulo, para o Rio de Janeiro ou para Minas. Outra coisa é você pensar uma política de cuidado para o norte. É completamente diferente. Você tem que ter outra estrutura, outra organização. Então, são questões todas que são responsabilidade do grupo de trabalho pensar, né? Com relação a essa questão, tanto do STF, do aborto, quanto a responsabilização dos homens, eu acho que nós precisamos ter no Brasil uma discussão sobre a paternidade responsável. Eu acho que nós precisamos traçar esse caminho da paternidade responsável com muito mais firmeza do que nós temos feito até agora. Na discussão dos cuidados, eu tenho dito, né, nas minhas falas, tenho pedido para os governadores, para os prefeitos, mesmo que eles resistam, eu vou continuar falando, que é necessário que os homens comecem a voltar para dentro de casa, né? Que eles saibam, né? Como é bom ter o filho, ficar com o filho no colo, andar com o filho, levar o filho para passear, né? Como é bom fazer uma comida e todo mundo elogiar, não é ruim, né? Então, que eles precisam começar a limpar a casa. E tenho dito que não fazer a comida não é o churrasco do domingo, né? Que ele compra a carne, bota o sal grosso, abre uma cerveja, fica lá na beira da churrasqueira, e a mulher tem que fazer o arroz, a farofa, a maionese, lavar o prato depois, né? Então, assim, que ele faça tudo, acorde 5 horas, organize tudo, depois bota o sal e senta na churrasqueira, não tem problema nenhum isso. A questão é como é que você discute de fato, você assumir as responsabilidades dentro de casa. E também não é dizer, eu lavo o meu copo, eu lavo o prato que eu sujo, né? A responsabilidade de divisão sexual do trabalho é outra, é divisão mesmo, né? Então, eu tenho feito essa discussão com a maioria das pessoas, e tenho pedido para que, de fato, os homens assumam mais a sua responsabilidade dentro de casa. Isso também é assumir responsabilidade paterna, né? É de buscar a criança na creche, é de ficar em casa à noite para a mulher ir para a faculdade, ou para fazer o turno da noite, né? É dividir a compra do mercado. Eu vejo muito quando eu vou no mercado, vai lá o homem, a mulher pega uma coisa. Eu já comprei muitas brigas em mercado, a mulher pega um produto, ele vai lá e troca o produto, né? Eu falo, mas quem cozinha? Você ou a sua mulher? Não, é ela. Eu falei, então deixa ela escolher o produto que ela quer, porque nem isso, dentro do mercado, a mulher tem liberdade de fazer. Então, nós precisamos trabalhar essa questão. E, com isso, nós temos que, de fato, dar uma pensada, uma revisitada na discussão da paternidade. Eu sempre digo que não adianta a gente só fazer uma licença de 6 meses, né? Ou de 3 meses, ou de 4 meses, aumentar. Nós precisamos discutir porque senão ele pega a licença e pede para a mãe ou para a irmã ir lá cuidar da criança enquanto ele vai fazer outra coisa, porque o problema está na cabeça. Nós precisamos mudar a cultura brasileira, nós precisamos mudar o comportamento brasileiro. E, geralmente, outras mulheres vão cuidar porque acham, coitado, não é o papel dele, não é a função. Nós precisamos alterar isso. Com relação à discussão do debate sobre o aborto, eu acho, Fê, que nós temos uma responsabilidade quanto governo de cumprir a legislação. Hoje, no Brasil, nós temos o aborto legal em 3 situações que são permitidas. No caso de violência sexual, no caso em risco de vida das mulheres e nos casos de anencefalia, que em 2012 os ministros do STF aprovaram. Nós precisamos reorganizar o Estado para, inclusive, cumprir isso, porque foi desfeito em todo o país todo o processo de atendimento às mulheres em situação de violência sexual. Nem estou falando dos outros, de violência sexual, né?
Então, hoje, quando você vai procurar a questão da profilaxia, né? A contracepção de emergência, há 72 horas, se acabou com a discussão da importância de a mulher que sofre violência sexual e 72 horas ir no hospital. E quando vai, o hospital não está preparado, porque acabaram com todos os equipamentos, acabaram com tudo. Isso é um desafio que a ministra Nízia e eu temos discutido permanentemente. Nós temos que ter uma rede que dê conta, porque a questão do aborto, se você tem a profilaxia, no caso da violência sexual, muitas vezes nem acontece. Então, acho que são questões que precisam ser discutidas, precisam ser pensadas, e que o Estado brasileiro precisa se preparar efetivamente. Então, acho que isso hoje é a nossa maior preocupação, nossa maior responsabilidade de garantir que, de fato, a gente dê às mulheres que necessitam de um acompanhamento, nos casos previstos em lei, que a gente esteja lá para acudir. E precisamos, sim, fazer uma campanha universal, para que as mulheres possam ter conhecimento dos seus direitos, ter conhecimento. Nós precisamos voltar a discutir planejamento familiar. Não dá para você discutir só o aborto e não discutir planejamento familiar. Você não discutiu o atendimento das mulheres nos postos de saúde, como é que está se dando, né? O acompanhamento ao pré-natal. Você tem vários elementos das condições de saúde da mulher que precisam ser definitivamente assumidas e serem postas na roda, porque senão você discute só um, né, e não discute o processo como um todo, que é a mulher ter direito ao planejamento familiar. Muitíssimo obrigada, ministra. E agora, por último, mas de forma alguma menos importante, chamo Gisele Alexandre, do Espaço do Povo. Bom dia, ministra. Bom dia às minhas colegas aqui presentes e as que tiveram antes. Agradeço ao Barão de Carará pelo convite. Ministra, de acordo com o último levantamento do IBGE, nós temos 16 milhões de pessoas morando em favelas no Brasil. Nós, no Espaço do Povo, atuamos no jornalismo periférico, então eu estou na favela de Paraisópolis, nossa redação fica aqui. Então, a gente sabe que a dependência financeira, ela dificulta muito o combate à violência doméstica. A gente sabe também que há um grande percentual de mulheres que chefiam os seus lares, né, e trabalham informalmente. A senhora citou aí a cabeleireira, a manicure, a gente tem as empregadas domésticas, que a gente não pode deixar de falar, né? Uhum. Né, esse ano completou 10 anos da PEC das domésticas. Eu queria que a senhora me contasse um pouco para a gente como o Ministério tem olhado e pensado nas estratégias para essas mulheres em situação de vulnerabilidade social, que muitas vezes não acessam, por exemplo, não têm acesso a financiamento bancário, por exemplo, para conseguir financiar um apartamento do Minha Casa Minha Vida, né, que tem como prioridade as mulheres, né, as famílias chefiadas por mulheres, e as outras ações que não chegam nessas áreas, nessas regiões periféricas, nessas regiões de favela. A senhora falou agora da saúde, né, da questão dos postos de saúde. A gente aqui, estou na Zona Sul, como eu falei, em Paraisópolis, a gente não tem uma delegacia da mulher próxima, a gente não tem um centro de referência da mulher. Então, como é que essas mulheres estão sendo vistas dentro da gestão da senhora? Gisele, bom dia, obrigada. Na verdade, a gente está começando a traçar esses caminhos agora, Gisele, porque a gente apoiou muito nos primeiros 6 meses, né? Colocar a casa em ordem. Nós herdamos 23 milhões, né? Foi isso que foi deixado para a gente investir. Isso não dá 1 milhão para cada estado, isso, né? Então, agora que nós estamos vendo, já com o orçamento de 2024, quais são as ações. Nós já estamos fazendo uma parceria com o movimento Hip Hop para trabalhar com as mulheres, né, eles chamam de quebradas, né, das quebradas, que trabalham hip hop. A partir daí a gente entrar, né, fazer um debate com essas mulheres, com as mulheres das comunidades, né. Nós também estamos fazendo uma discussão com os movimentos e estamos fazendo uma conversa, o que eu estou chamando de diálogos, Gisele, porque a gente tem uma mania de chegar no governo federal
e senta em Brasília no ar-condicionado, eu acho que vai resolver o problema do mundo, faz um monte de decreto que não ajuda a vida das mulheres onde elas estão. Então, nós estamos querendo fazer os diálogos. Então, os diálogos com as mulheres do campo da floresta, diálogo com as mulheres indígenas, para pensar como é que é a casa da mulher brasileira indígena, quais são as condições, que serviços tem que ter lá, porque necessariamente não são os mesmos que a Lei Maria da Penha e que está nas áreas urbanas. Né? Então, nós estamos querendo montar esse processo, inclusive para fechar políticas públicas que deem conta de resolver o problema dessas mulheres. Né? Então, as mulheres da periferia, nós estamos querendo conversar com a Central de Movimentos Populares, nós estamos querendo conversar com o movimento de moradia, para que a gente possa, de fato, ver como é que a gente chega, como é que a gente monta o diálogo, como é que eu vou para esses lugares, porque o debate é esse, não é você também trazer essas mulheres para cá, para um diálogo, para uma conversa, nos fóruns de debate, para elas participarem das instâncias de decisão, de discussão, de elaboração de decisão política, mas também a nossa ida, enquanto ministra, a minha equipe, ir para os lugares para ver a realidade dessas mulheres. Porque, de fato, é um elemento importante que você traz. As mulheres das periferias, elas são as que menos têm os benefícios da maioria do que a gente colocou. Nós aprovamos, por exemplo, no dia 8 de março, o decreto que garante 8% das vagas para as mulheres que sofrem violência contra as mulheres nos serviços terceirizados do governo federal. Quando você vai ver que são as mulheres que acessam esses serviços, dificilmente vai ser as mulheres da periferia. Então, se elas não têm acesso ao serviço, então, possivelmente, ela não vai ter acesso a esse benefício de ter a vaga do 8%, né, efetivamente. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma que a gente dê conta, né? E eu tenho dito que nós precisamos, inclusive, avançar nas políticas, que a gente precisa deixar de fazer algumas políticas que são muito tradicionais. Acho que a gente tem que fazer alguns serviços que dê conta também de trazer elementos da vida das mulheres, né, de felicidade, de música, de dança, sabe, de cultura. Nós precisamos trazer essas mulheres para que nós possamos conversar com elas, para que nós possamos saber, né? Ah, Cida, mas a Casa da Mulher Brasileira, o pessoal briga muito, né? Eu falo, mas eu quero um centro de formação, mas esse centro de formação tem que ser para capacitar as mulheres para fazer tudo, para poder falar, questão da oratória, e não é para serem candidatos, também para serem, né? Para a gente botar nossas mulheres para serem, mas para poder enfrentar as lideranças da comunidade, para enfrentar as lideranças, para enfrentar prefeito. Então, como é que é a questão das oratórias, a gente repensar o que é as mulheres hoje no Brasil, que espaços e onde elas estão, porque nós pensamos muito no espaço formal das mulheres dentro de casa, mas as mulheres também estão dentro de casa, mas também estão em outros lugares, porque são elas que são as principais lideranças das comunidades, são elas as principais lideranças dos movimentos sociais, elas só não são aquelas que falam para a televisão, porque são os homens que aparecem, né? Nós precisamos preparar elas para isso, mas nós também precisamos dar lazer para elas, nós precisamos dar condições para que elas tenham outros espaços que são espaços de felicidade, de encontro, de recriação, né? Então, eu tenho trabalhado muito com isso, de ter esses serviços, não na cidade, mas nos locais onde vivem as mulheres, nas periferias, né? Porque é ali que a vida acontece, é ali que você vai, não precisa de um espaço que ela vá para fazer um curso, os filhos ficam brincando, mas logo depois tem uma roda de viola, tem uma roda de samba, tem uma roda de hip hop, né? Ou a gente faz cursos para elas poderem cantar, para elas aprenderem a tocar, para elas poderem... Nós precisamos fazer com que as mulheres se pensem e se imaginem em um outro lugar que não única, exclusivamente o espaço de casa e o espaço de trabalhar para ganhar dinheiro. Excelente, muito obrigada, ministra, muito obrigada às colegas. Vou aproveitar aqui do meu micropoder de moderadora para trazer também uma questão.
quero muito retomar o tema trazido pela Mafê sobre a questão do aborto. Ministra, com aqui todo o respeito, claro, obviamente, a senhora, em uma entrevista que deu recentemente ao UOL, a senhora disse que a prioridade do governo é acabar com o feminicídio. E aí uma frase muito impactante, porque cada mulher assassinada é um corpo colocado na porta do Ministério das Mulheres. Bem impactante, bem forte essa imagem. Na mesma entrevista, porém, a senhora disse, e foi trazido também aqui, né, na pergunta da Mafê, a senhora disse que não é papel do governo pautar a despenalização do aborto no Brasil. E a minha questão, então, é a seguinte: o corpo das mulheres que morrem todos os anos, desnecessariamente por abortos inseguros, ou que têm suas vidas destruídas por gravidezes indesejadas, também não são colocados esses corpos na porta do Ministério das Mulheres? E a minha pergunta é, né, na Argentina foi justamente o governo que pautou o tema da despenalização do aborto. Foi um projeto de lei enviado por um governo conservador, inclusive, do ex-presidente Maurício Macri, que levou a sociedade ao debate, e, posteriormente, Alberto Fernandes levou novamente o tema e conseguiu aprovar a lei. E aí a minha pergunta é, né, se não é o governo que vai trazer esse debate, que vai fazer enfrentamento na sociedade, quem seria o responsável por fazer isso? Porque entendo que o STF deveria apenas cumprir a Constituição, né, e não pautar, e não pautar temas, e não também legislar nesses sentidos. Então, essa seria a minha pergunta para a senhora. Vanessa, duas coisas. Todos os corpos caem na porta do Ministério. Tá? Eu acho que isso é importante dizer. Eu só te digo duas coisas, com muita tranquilidade. Primeiro, o papel do governo é executar, não é legislar. Nós podemos ajudar na articulação, em algumas coisas, mas nós não legislamos, não somos nós que fazemos as leis. Não somos, nós executamos. E se vocês viram as minhas entrevistas, eu tenho dito, a gente executa uma lei de 1940, não estamos falando de uma lei de 1912, né, de 2012, ou de 1912, ou de 1900, nós estamos falando de uma lei de 1940, que é essa que nós legislamos. E, aliás, nem essa é executada. Porque se vocês forem fazer o levantamento de como é que está a situação no Brasil hoje, do serviço de atendimento às mulheres em situação de violência sexual, vocês vão levar um susto, tanto quanto eu e a Nízia levamos. Então, é importante dizer essas coisas. Segunda, eu quero deixar, eu acho que o STF vai pautar, eu não vou dar minha opinião sobre isso. Agora, nós precisamos pensar quais são as estratégias, né? Eu, sinceramente, não acho. Eu acho que se a gente hoje, se isso volta para o Congresso, nós vamos perder tudo. A minha pauta, eu comecei aqui dizendo que a minha pauta é garantir nenhuma perda para as mulheres. Foi a minha primeira fala. Então, eu acho que a gente precisa ter responsabilidade sobre algumas coisas, né? Uma coisa é você ter a Argentina, você ter... É diferente do Brasil, que se você vai no município e tem um profissional, qualquer que seja, que vai fazer o serviço de abortamento legal, tem sua casa invadida. Essa é a realidade do país hoje, né? Essa é a realidade do país. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa perspectiva. A segunda é nós vamos executar. Se o STF ou o Congresso decidir, nós vamos estar preparadas para executar e pronto. Né? Agora, não acho mesmo que é o meu papel fomentar esse debate prioritariamente nesse momento. Né? Acho que o governo tem um papel de garantir que as estruturas estatais estejam preparadas para executar aquilo que tem que ser executado. Excelente, ministra, muito republicana. Agradeço muito a sua participação, agradeço novamente aqui o aceite, né, do convite feito pelo Barão de Tararé, agradeço a bancada de mulheres jornalistas, entrevistadoras, destaco que na próxima quarta-feira, dia 4, também aqui às 10 horas, nós teremos uma entrevista com a presidenta da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. Então, mais uma conversa importante trazida pelo Barão de Tararé. Bom, peço também
Ah, tá. Peraí que às 17 horas, gente, desculpa. Então, a conversa será às 17 horas, né, 5 da tarde, pelo horário de Brasília, a entrevista com a presidenta da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. Em nome aqui do Barão de Tararé, agradeço todas, todos e todos que acompanharam essa conversa. Novamente, deixo aqui o convite para que vocês compartilhem e curtam essa transmissão. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Um grande